Bom dia, tudo bem com você? Eu desejo que sim. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Mais uma manhã na presença do nosso Senhor. Obrigada, meu Jesus, por todo o amor que o Senhor tem colocado nesse ministério, por toda a transformação que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Mi. Bom dia, Estela. Bom dia, Cris. Bom dia, Dani. Sejam todas bem-vindas. A paz do Senhor Jesus a todas. Ontem eu tive um dia maravilhoso na presença do Senhor. Eu desejo que vocês também tenham tido, para a honra e glória do nome do Senhor. E para que vocês sejam mais cheias do amor de Deus a cada dia. E depois eu tive um tempinho, fui dar uma olhada como que tinha ficado a gravação de ontem e vi que eu tinha comentado sobre a leitura do capítulo errado, né? Eu não sei onde estava a minha cabeça. Eu dou toda a liberdade para que vocês, mulheres desse ministério, minhas irmãs em Cristo, me corrijam quando eu estiver errada. Amém? Em nome de Jesus. Tenho humildade de reconhecer que eu errei. Ontem era capítulo 11 e eu falei capítulo 8 duas vezes. Depois eu falei para o meu esposo, como pode, né? O 11 estava aberto bem aqui, eu olhava o 11 e falava 8. Acho que eu preciso reler o 8, né? Vou fazer isso depois. Mas vocês têm toda a liberdade para me ajudar, tá bom? Nós estamos aqui, somos todas iguais, ninguém é melhor que ninguém. Amém? Obrigada, Jesus, por cada uma das suas filhas que chegam, que vêm. Obrigada. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Esther. Bom dia, Joselma. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Para depois nós começarmos o estudo de hoje. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu entro agora nas cortes celestiais, me rendo diante do Senhor, Pai. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério, declaro que é o nome do Senhor que é exaltado aqui todas as manhãs, e toda a honra e toda a glória do Senhor e sempre será. Eu apresento diante do Senhor todas as suas filhas que estão aqui, meu Pai. Todas as que já chegaram, as que ainda vão chegar, os que assistirão depois, Pai. Eu apresento cada um na sua presença. Peço que o Senhor envie anjos, ministradores do Evangelho, ao lado de cada um, para que toda a mente seja expandida ao entendimento e ao conhecimento do Senhor. Que a sabedoria do céu, Senhor, desça como uma unção, uma bênção dobrada na manhã desse dia sobre a vida de todos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o nosso coração e a nossa mente estão conectados com o Senhor nessa hora. E que nós estamos aqui reunidos em seu nome para ouvir o Senhor falar, para aprender com o Senhor através da sua palavra, Pai, da verdade que o Evangelho nos traz, de toda a revelação que o seu Espírito Santo traz diante de nós todos os dias. Que os nossos olhos estejam mais abertos hoje do que no dia de ontem. Que toda escama resistente caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Dai-nos um coração humilde e quebrantado, coração de Cristo. Desejamos ter o coração de Cristo. Que o nosso caráter seja forjado a cada dia, para que o nosso caráter seja parecido com o caráter do nosso Senhor Jesus. Que em tudo na nossa vida haja verdade, haja força, ousadia. Que a nossa fé seja aumentada a cada dia, porque a nossa fé é a nossa maior fortaleza, é o nosso escudo. De Badaya Shorekantarabas.
Espírito Santo de Deus, guia-nos por todos os caminhos do nosso dia de hoje, diante de todo o nosso trabalho, dos atendimentos, das nossas responsabilidades, de toda a organização da nossa própria vida, da nossa casa, do nosso trabalho. Onde houver necessidade de organização, o Espírito Santo nos auxilie. Nós precisamos que o Senhor nos ajude para que toda a organização seja de excelência, seja com amor e não com má vontade por obrigação. Não, nós não podemos fazer todas as coisas por obrigação. Não é assim. Em tudo tem que ser feito com amor. Nós somos gratos ao Senhor porque tudo que nós temos é a graça de Deus na nossa vida. São as bênçãos do Senhor em prover tudo que nós temos. E nós somos gratos ao Senhor. Por isso, diante de tudo, nós queremos fazer com muito amor. Com muito amor. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Nós agradecemos muito porque o Senhor é tão paciente. O Senhor nos olha e derrama amor sobre nós. E é paciente de compreender o nosso tempo de aprendizado, porque cada uma de nós temos o nosso tempo. Obrigada por não desistir de nós. Quanto temos aprendido todas as manhãs na presença do Senhor. Agradecemos os nossos ouvidos que podem ouvir a palavra, os nossos olhos que podem fazer a leitura, a nossa voz que nós podemos orar, louvar, agradecer ao Senhor. Nós oramos ao Senhor, declaramos que o Senhor é santo, santo, santo e que nós te amamos. Como é bom ouvirmos o que estamos declarando. Que a nossa boca seja usada para abençoar infinitamente mais. Que toda palavra de maldição seja queimada pelo fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Que não saia palavras de maldição da nossa boca nunca mais, em nome de Jesus. E se ainda assim formos inclinadas a pecar, Pai, livra-nos de todo o pecado, Senhor. Nos constranja imediatamente para que rapidamente o arrependimento tome todo o nosso ser e que a nossa boca declare e confesse o pecado em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que os nossos olhos estejam voltados primeiro para a nossa cura, para o nosso interior, por amor a nós, porque a sua palavra diz amar o próximo como a si mesmo. Então nós precisamos nos amar primeiro, cuidar de nós com carinho, com respeito, para que assim nós possamos estar prontas, preparadas, curadas para amar, curar, acolher todo aquele que precisar, Pai, sem distinção, sem escolher, sem acepção, porque o Evangelho é a inclusão de todos, sem diferença. Que sejamos a lamparina de luz acesa na nossa casa, que por onde caminharmos não seja nós a caminhar, mas sim a luz do nosso Jesus a caminhar através de nós, dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, nos ambientes externos, lugares, mercados, farmácias, em todos os lugares, Senhor. Que seja o Senhor Jesus a caminhar e não nós. Somos pequenos instrumentos nas mãos do Senhor.
pegar a procrastinação e colocar de lado, transformar aquilo que nós desejamos em ação, sabe? É lindo. E eu desejo trazer para vocês, em nome de Jesus, não aqui, que aqui nós estudamos a palavra, mas em um outro momento, em outro horário, em um outro dia. Amém? E vai ser lindo demais o que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos iniciar então? Só para vocês verem, eu não fiz isso ontem, já estava. A hora que eu peguei para ler, eu falei, Senhor Jesus, é forte. Olha o meu capítulo 12. Todo grifado, do início ao fim. Ou seja, tudo é importante. Não existe um só versículo, mas o capítulo inteiro. Amém? Vamos ler então, para ver o que Paulo nos trouxe, em nome de Jesus. Olha só. Chama a nova vida no serviço de Deus, quando diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu peço em nome do Senhor Jesus que a sua mente esteja totalmente conectada com tudo que o Espírito Santo vai trazer nessa manhã, em nome de Jesus. Versículo 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, como um só corpo, temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o dom de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque como o Senhor tem falado com cada um de nós, como o Pai tem nos posicionado como filhas que querem andar no caminho reto, no caminho certo. E Ele tem falado com muito amor, não é verdade? E a revelação da palavra nos traz que é verdade que Deus é um Pai amoroso, Ele é zeloso, Ele cuida de nós, Ele é um Pai que provê as nossas necessidades. Mas Ele também é duro se precisar. Deus também se ira quando nós desobedecemos, quando nós temos um coração endurecido. A palavra de Deus pede: não trate o mal com o mal. Então nós sabemos o que a palavra diz. Então, se você decide fazer o contrário, tratar o mal com o mal, Deus não vai se alegrar do que você está fazendo. E você vai demonstrar então um coração duro ao que o amor do Senhor coloca para que a gente faça. Entende que no início, quando fala que nós devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele, traz para nós que o culto a Deus não é só na igreja. Não é só na igreja. Entendam isso. Mas em toda a vida, em toda parte. Precisamos pensar diferente do mundo e buscar a vontade de Deus. Aonde você estiver, é lugar de você servir a Deus. Onde você estiver. Onde você estiver. Sempre haverá pessoas sedentas, com fome e sede da palavra. Não se limite a lugares e nem a ambientes só. Não se limite a isso. A presença vai aonde você estiver. Aonde você estiver disposto e disponível, ali a presença do Senhor está com você, para você derramar e se oferecer como sacrifício vivo ao serviço do Pai. Essa é a verdadeira adoração que nós devemos oferecer a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Sacrifício vivo, nossa vida, sacrificar o nosso tempo, o nosso amor, a nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência, a nossa voz. Esse é o sacrifício vivo. Em tudo que fizer, fazer com amor. Em nome de Jesus. Entendam que
A humildade, ela é essencial. A humildade é essencial na nossa vida. Aqui Paulo se coloca como apóstolo e ele diz que nem por isso ele se acha melhor do que ninguém, e ele nos alerta: nós não devemos nos achar melhor do que ninguém. Nós devemos ser humildes. Nós não somos melhor do que ninguém. Somos todos iguais aos olhos do Pai. Nós somos iguais. Nós precisamos ajudar os outros. Ajudar o outro. Não somos melhores. Tudo o que temos vem de Deus. Tudo. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Guardem isso no teu coração. Quando nós olhamos para o nosso irmão, eu desejo que os seus olhos que seja colocado lentes nos seus olhos, lente dos olhos de Cristo nos seus olhos, em nome de Jesus. Que você tenha amor por todos, por todos. Romanos 12, Meire, é o 12 hoje. Se antes você olhava um parente seu, ou um familiar, e julgava ele por um vício que ele carrega, tenha olhos de Cristo. Tenha misericórdia por ele. Ele pode estar completamente sendo direcionado por influências demoníacas a fazer isso. Mas saiba que a tua oração em nome de Jesus tem poder de ajudá-lo, e muito, muito mesmo. Dia após dia, o amor e a oração vence o mal. Eu sei que vence. A persistência, a perseverança, não desistir. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Nós vimos que nós somos parte de um corpo. Precisamos servir uns aos outros com os nossos dons, sem independência ou soberba. Tem irmãos que têm o dom da alegria, que onde chegam levam alegria. Estão sempre falando coisas boas. Tem irmãos que têm o dom do ensino. E onde ele chega, ele sempre leva uma palavra de ensino. Cada um de nós temos um dom. E nós precisamos usar esse dom, que é a bênção de Deus, para reparti-lo com outros. Sem soberba. Sem se achar melhor por causa disso. Humildade. Assim como um corpo, nós não temos todos os membros. Um corpo, todos os membros. Na igreja, cada um tem uma função. A igreja de Cristo, não só a igreja física, tá? Igreja da palavra, do evangelho. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Versículo 5 diz isso. A palavra pede para que nós usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus deu para cada um de nós. E nós devemos fazer isso. Não guardar e esconder em uma caixinha, não. É graça, é dom de Deus. E nós precisamos levar, repartir, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E isso é seu sacrifício vivo. Então, que você seja um sacrifício vivo e agradável a Deus. Que Ele se agrade de você, do que você tem feito e do que ainda você fará. Eu sei que você fará muito mais. Em nome de Jesus. Paulo lista aqui os dons. Dons da profecia, né, que é de anunciar a mensagem. Dons de serviço. Dons de ensino.
dons de exortação, da contribuição, da liderança, da misericórdia. Obrigada, Jesus. E a palavra ainda diz: quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Obrigada, Jesus. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria, não por obrigação. É o que eu disse no início, na oração. Tudo o que você fizer, faça com muito amor. Muito amor. Coloque mais amor. Porque se você faz por obrigação, fica sem valor, fica sem sentido, a sua vida fica pesada. Entende? Obrigada, Jesus. Descubra o seu dom e coloque-o a serviço de Deus. Descubra o seu dom, aquilo que queima no teu coração, e comece a usá-lo. Se coloque disponível e disposto, que o Espírito Santo vai te usar. Ele vai te instruir. Ele vai tratar de te colocar diante de ambientes e pessoas aonde você precisa estar para que o seu dom seja colocado em serviço. O corpo de Cristo precisa do que Deus colocou em você. Entende? Lembra da árvore ontem? Da oliveira? E dos galhos enxertados? Somos nós. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, precisa do dom que você carrega. Então compartilhe o seu dom, seja qual for, de ensino, de fé. Qual é o seu dom? De animar as pessoas? Anime as pessoas. Se você sente que você tem esse dom de animar o próximo, através de uma palavra, continua. Não para. Se você tem autoridade, no nome de Jesus, use a sua autoridade, mas a palavra diz, com cuidado, porque a glória não é sua, a glória é de Deus. Não é você que faz, é o poder do nome santo de Jesus que faz, através do poder de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. O nosso amor deve ser verdadeiro, o tempo todo. Nós não vestimos o cinturão da verdade. É para isso. Para que a verdade faça parte da nossa vida o tempo todo. Então, o nosso amor deve ser verdadeiro, não de aparência. Quando nós alcançamos esse nível de maturidade espiritual, de sermos cheias do amor de Jesus, não tem como usar máscara para esconder a verdade. Não combina mais com você. A verdade pode ser dita com muito amor e respeito. E ela deve ser dita assim, com muito amor e respeito. E quando você aprende a fazer isso, porque o Espírito Santo de Deus te ajuda que você faça, você fica assim, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque eu falei a verdade e eu tô me sentindo leve e eu sei que o Senhor vai tratar aquela pessoa. É lindo o que o Espírito Santo faz quando nós nos posicionamos diante da verdade. A igreja deve ser marcada pela
honra mútua, não por aparência. O amor verdadeiro deve reinar na Igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Quando diz assim no versículo 11, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. O que nos traz aqui? Sejam fervorosos no Espírito. Sejam intencionais. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe. Em nome de Jesus. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. Assim diz o versículo 13. Compartilhe com os que precisam. Isso é vida cristã na prática. Entusiasmo espiritual. Levar ânimo àquele que está desanimado. Esperança. Oração. Oração constante. A oração deve fazer parte da nossa vida o tempo todo. E generosidade. É verdade que nós temos vivido dias de opressão e um cansaço um pouco acima do normal. Mas quem renova as nossas forças é o Senhor, todas as manhãs. E nós não podemos desistir. Entenda que naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, eles não tinham a facilidade que nós temos de ir e vir. Dependiam de dias de viagens de navio, caminhavam a pé, muito a pé, 2, 3 dias a pé para chegar em um outro lugar onde precisava. Então, entendam que o cansaço deles era muito maior do que o nosso. Hoje nós temos carro para nos levar nos lugares onde nós precisamos, tem os ônibus, tem moto, tem Uber. Hoje é mais fácil. Por isso nós precisamos nos atentar que até o cansaço excessivo faz parte de atuação de espíritos malignos que nós alimentamos. Procrastinação, preguiça, cansaço extremo. São demônios agindo na nossa vida e nós precisamos repreender e rejeitar. Porque maior do que tudo isso é o poder de Deus, a misericórdia e a graça dele sobre a nossa vida, que nos sustenta, que nos dá o ânimo, que nos levanta, que nos revigora, que nos dá saúde, que nos dá a vida. Amém? Em nome de Jesus. A minha Bíblia é NTLH. Assim, ó. NTLH. Tá bom? É a nova tradução na linguagem de hoje. É uma linguagem que nos traz uma facilidade de entendimento, que nos ensina com muito amor. Amém? E sempre que há necessidade, eu sempre comparo com outras versões, para que todos vejam que, apesar da mudança de palavras, o significado é o mesmo. Muitas pessoas não estudam a Bíblia porque têm muita dificuldade de compreender o que está escrito. Às vezes em uma frase existe 1, 2 palavras que deixa a frase incompreensível para quem tem dificuldade de entender o significado. E aí muitos acabam desistindo, como eu. Muitas vezes desisti de ler antes de ser cristã. Eu não conseguia entender a Bíblia de jeito nenhum. Nada. Aí um dia eu fui apresentada para essa versão. E quando o Senhor pediu esse ministério de leitura, Ele falou na sua versão. Para que todos recebam a palavra, a verdade.
em nome de Jesus. Amém? Nós vimos aqui no versículo 15, 14, né? Quando diz assim: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim. Peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Orem pelos seus inimigos. Abençoe os que te odeiam. Deseje paz e prosperidade na vida deles. Deseja saúde. Deseja que Deus se apresente para eles, assim como um dia o Senhor se apresentou a você através da vida de alguém ou no seu íntimo, no seu momento de intimidade de oração. Deseje de todo o seu coração. Perdoe aqueles que te ofenderam, aqueles que te magoaram, os que te roubaram, os que te trouxeram prejuízo. Perdoe aqueles que te traíram. Perdoe todos. Quem ganha com isso é você. Você tira a legalidade da mão de Satanás e seus demônios. Tira essa legalidade da mão dos demônios. Para de deixar esse verme te comer. Porque é isso que parece. É isso que é. É um verme que te come por dentro. Teu coração fica, parece que, borbulhando. Igual um sal de fruta a hora que você joga na água. Fica te comendo. Não deixa isso acontecer com você, não. O veneno maior quem bebe é você, não é quem te fez o mal. Porque quem te fez o mal faz parte do caráter dele, não do seu. E se faz parte do caráter dele, ele vai continuar sendo assim até que um dia a verdade seja revelada a ele, entende? Então se livra disso. Perdoa. No começo, se é muito difícil para você, perdoe em oração. Eu perdoo. Hoje fala uma vez, amanhã você fala de novo, depois de novo, até o dia em que você vai perdoar chorando na presença de Deus. E ali o Senhor vai entender que você realmente gerou o perdão no teu coração. Porque a verdade é que às vezes no começo você fala, eu perdoo, sei lá, eu perdoo o Antônio. Eu perdoo o Antônio. Primeira vez. Aí amanhã você tá lá orando, o Espírito Santo te incomoda de novo. Aí você fala de novo. Eu perdoo o Antônio em nome de Jesus. Aí no terceiro dia você aumenta. Porque ele me fez isso. Aí você chora. Aí no outro dia você fala, eu perdoo por isso, porque eu não quero carregar isso mais. Eu quero viver livre disso. Eu quebro toda corrente que me aprisionava a essa falta de perdão. Aí acontece a entrega, entende? Glória a Deus. Orem pelos seus inimigos. A palavra de Deus pede isso. Abençoe os que te perseguem. E se alegre com todo aquele que conquista as coisas. Se alegrem com os seus irmãos que estão alegres. Não os invejem, não os cobice. Não desanime os seus irmãos quando eles estiverem vivendo um momento de alegria. Não faça isso. Tenham um coração puro e verdadeiro. Se alegrem com eles. Chorem com os que choram. Tenham compaixão daquele que está passando por um momento difícil, por um momento de dor, por um momento de dificuldade. Tenham misericórdia. Tenham compaixão. Orem com eles. Estenda a mão ao que precisar. Vivam em harmonia. Em harmonia. Em nome de Jesus. Empatia e unidade devem marcar o povo de Deus. Nós somos servos. Sacrifício vivo. E essa marca, ela deve marcar o povo de Deus, que é a marca de amar os nossos inimigos. Termos empatia e unidade por todos que sofrem, por todos que choram.
E a palavra de Deus diz em 17, não pague ninguém o mal com o mal. Não vale a pena. Para quê? Para você ser o último a dar a palavra e ficar com o teu ego elevado? E ficar com o teu orgulho que chega até te dar uma ansiedade no estômago? Para quê? Entende que tudo que é ruim mexe com toda a estrutura dos seus órgãos, do seu corpo? Não vale a pena. A vingança não pertence a nós. Vingança não pertence a nós. Deus é juiz. Por acaso você é Deus? Claro que não. Se você pratica a vingança, você está nas mãos de Satanás. E aí ele tem total domínio sobre a tua vida e o caminho é a destruição. Porque em um momento de desequilíbrio, você pode fazer mal contra a sua própria vida. Você pode estar dirigindo um carro e você está tão tomado pelo sentimento de vingança e ódio que você nem está enxergando o trânsito e um acidente pode acontecer com você. E é tudo que os demônios mais querem. Que a nossa vida seja destruída. E você tem que lutar contra isso. Não aceito. Eu rejeito. Eu repreendo. Eu não aceito. Qual é a legalidade que eu tenho que tirar para eles não agir na minha vida desse jeito? Ah, então tá. Então eu tenho que orar por aquela pessoa que me fez o mal hoje, então você ora. Em tudo, gente. Em tudo. Foi no açougue, o açougueiro não estava num bom dia, não te tratou bem, perdoa ele. Não vai embora pensando nele, não. Pensando naquela má resposta que ele te deu. Não, não faça isso. Perdoa ele. Ele pode estar num dia ruim. Tenha empatia. Você não sabe se naquele dia ele está nervoso porque ele não teve o pão e o leite para colocar na mesa para os filhos. Então ele está com a mente toda ocupada e perturbada pensando no que fazer. Você não sabe o que a pessoa está passando. Não julgue, perdoe, ore por ele. Em nome de Jesus. O cristão responde o mal com o bem, sempre, sempre. Em nome de Jesus e por amor a Jesus. Como Jesus responderia? Ou ele ficaria em silêncio, ou ele responderia com muito amor. Entende? Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. No final aqui nos traz um grande ensinamento. Versículo 20. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É o que nós temos que fazer. Vencer o mal com o bem. Obrigada, Espírito Santo. Pode acontecer de você precisar levar uma cesta básica para uma pessoa que um dia falou muito mal de você, que te criticou, que te apontou. E aí naquele tempo aquela pessoa precisa daquele alimento. Faça isso com muito amor. Entre nessa casa com muito amor, pedindo licença, abençoando o ambiente, deixando o amor de Cristo naquele lugar. E jamais um ar de, tá vendo? Me criticou, agora eu tô te ajudando. Não, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, você não precisa disso. Não faça isso. Não. Muita humildade. E se coloque à disposição. Olha, hoje eu pude trazer isso, mas eu quero que você saiba que o que você precisar, meu irmão, minha irmã, eu vou te ajudar
dentro do que eu puder, tá bom? Não se sinta sozinho. Vamos orar? Posso orar, né, pela sua vida, pela sua casa? Ore, ajude. Desça, se diminua, deixa que o Senhor apareça e não você. Que você diminua e que Jesus cresça na sua vida todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não se esqueça que toda glória é de Deus, não é sua. E quando você fizer algo por outro e essa pessoa começar a exaltar você, não permita. Repreende, rejeita, anula toda glória e toda honra, porque é de Deus. Nós não merecemos nem um respingo da glória de Deus. Toda a glória é dele. Toda. Não é nossa. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o mal só é derrotado com o bem, com o amor verdadeiro, genuíno. A resposta cristã desde sempre nos foi ensinada. Não é violência, mas é a bondade que desarma. A generosidade desarma. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Glória a Deus. Glórias ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Jesus. Esse capítulo hoje nos trouxe que viver a vida como culto a Deus não é só no domingo. Não é não. Não é só ir lá no domingo, não. É o tempo todo. Culto a Deus é o tempo todo. O dia todo. Todos os dias. Isso é culto a Deus. Serviço a Deus. Sacrifício vivo que somos ao reino do nosso Pai. O Senhor renova a nossa mente todos os dias. Renovar a mente pela palavra. É aqui que nós devemos buscar a renovação. Toda força, todo ânimo é na palavra e não pelo padrão do mundo. Não pelo padrão desse mundo, porque o padrão do mundo é do demônio. Amém? Nós precisamos ter esse conhecimento. Use o dom que Deus te deu para servir no corpo de Cristo. Use com amor, sem medo. É o Espírito Santo que vai fazer, não é você. Você só precisa estar disposta e disponível, porque é o Espírito Santo que faz. Ele que vai te dando as estratégias, ele que vai te trazendo a palavra. É tudo ele que faz. Você só precisa estar disponível. Entende? Ame de forma genuína a todos, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Lembre-se que todos os dias você se reveste do cinturão da verdade. E isso tem que ser uma verdade na tua vida e não uma prática vazia. Não, tem que ser uma verdade. Então ame de forma verdadeira, sem hipocrisia. Sirva de forma verdadeira e não como os fariseus. Fariseus só eram bonitos e organizados por fora. Por dentro não. O próprio Jesus disse. Por dentro eles eram podres, vazios, religiosos, cheios de rituais vazios, sem sentido, sem valor para Deus. Não sejam como eles, nunca.
em nome de Jesus. E lembre-se sempre de responder o mal com o bem, sempre. Ou através de um silêncio que você faz, ou respondendo na palavra. Um coração endurecido, ele precisa de muito amor para ser quebrado. E o Espírito Santo vai te dar o dom, pouco a pouco, porque também não é de uma vez que nós conseguimos entrar em um coração endurecido. Mas o que mais vai chamar a atenção de quem tem um coração endurecido é o seu posicionamento, é a sua postura, é como você reage diante a uma afronta, é o que sai da tua boca, as suas ações, o que você representa, qual imagem você está passando, de paz ou de perturbação e desequilíbrio? O que sai da tua boca? Palavras que acalmam ou palavras que inflamam mais o fogo? Comecem a observar. Eu não sei porquê, mas o Senhor me mostrou uma arara de roupa. Uma arara de roupa. Como se fosse uma arara de roupa de loja mesmo. E quando a roupa cai do cabide, assim o Espírito Santo me mostra, ao invés de você reclamar que a roupa caiu, agradeça que você pode agachar para pegar. Eu não sei porque o Espírito Santo me trouxe isso. Mas eu acredito em tudo que Ele me traz. E eu sou fiel em tudo que Ele me mostra. Então, se é para você, busque em Deus o que o Senhor quer dizer na sua vida. Agradeça. Existem muitas coisas, nós podemos usar essa visão que o Espírito Santo me deu para nos trazer alguns ensinos. Que sim, nós temos que agradecer que nós podemos agachar para pegar. Agradecer porque existe, então, a roupa para nos vestir, ou que existe a roupa para ser comercializada, no caso de uma loja, então dali há um prover financeiro. Abençoar mais as pequenas coisas que acontecem, que às vezes são tão pequenas e a gente faz ficar tão grande. Através de uma palavra maldita, uma coisa tão pequena e tão simples, pode se tornar uma coisa inflamável e uma legalidade muito grande na mão do inimigo. Em nome de Jesus, que em tudo que acontecer na nossa vida nós possamos entender que tudo é com a permissão de Deus quando nós estamos posicionados. Deus é amor, mas Ele também nos repreende se precisar, se nós estivermos no caminho errado, porque Ele é Pai, e todo Pai corrige, todo Pai coloca para pensar, todo Pai não dá nada na hora que não é a hora certa. Não é a hora, não vai receber, tem que esperar mais um pouco, tem que gerar o fruto da paciência, tem que amadurecer um pouco mais, porque se eu der isso para ela agora, ela vai usar isso como poder e vai se destruir. Se eu der isso agora, o orgulho dela não está pronto ainda para receber. Vai ser mais orgulhosa do que já é. Não posso dar, tem que tratar. Entende? Que nós precisamos entender que tudo é no tempo do nosso Pai e não no nosso.
Sabe qual é a minha vontade? Que veio agora aqui para mim como um desenho. Tirar do meu coração e colocar dentro do teu. Se Deus permitisse isso, eu faria. Para que o processo de todas vocês fossem acelerados, mas não é assim. Esse é só o meu desejo, mas é o Pai que trata vocês, entende? Assim como eu passei por forja, por choro, e tive que aprender a respeitar e aprender a ter paciência, todos precisam desse tempo. Porque quando Deus entrega e você está pronta, nunca mais você é a mesma. Você é transformada. A transformação acontece de uma forma tão linda, tão poderosa, que ninguém tira você do teu foco. Nunca mais. Você aprende que o único amor que você precisa é de Deus. E que você, sendo cheia desse amor, você não depende de ninguém para ser feliz. Mas que viver com os outros te traz a felicidade. Mas que se aquela pessoa se afastar de você por algum motivo, ela não vai levar a tua alegria, porque a tua alegria vem de Deus. Vem de viver com Jesus, entende? E é sobre isso. É deixar de idolatrar pessoas, porque o único que nós devemos amar e adorar é a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, que pelas suas feridas levou todos os nossos pecados, sarou todas as nossas enfermidades. Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, todas as nossas enfermidades foram saradas. Então, por isso a medicina prova que todo aquele que tem fé tem um resultado diferente nos tratamentos do que aquele que não tem fé. Entende? Quando você para pensar tudo que a Bíblia relata de como Jesus teve ferimentos no corpo por nós, como não buscá-lo? Como não buscá-lo com amor e com fé? Eu não desisto, eu não paro, eu sou imparável. Por Jesus eu sou imparável, é assim que você tem que dizer a você mesmo e para que o mundo espiritual ouça. Eu sou imparável, o Senhor deu a vida por mim e por que eu mereço ficar descansando? Sim, há um momento de descanso, é verdade, mas nós somos sacrifícios vivos. Nós estamos aqui para servir, para salvar almas. Assim como você está buscando a sua salvação, nós precisamos buscar mais pessoas. Tem muitas pessoas ao seu redor para serem salvas. E pessoas que até você nunca nem viu. Mas o Senhor vai trazer para você, entende? Faça o bem a todos. Apertem o cinturão da verdade em vocês e carreguem o evangelho em verdade. Leiam quantas vezes precisar esse capítulo, até que você não se esqueça que todos nós somos iguais. E se Jesus passou por todas as dores que nós passamos, é para que diante do Pai Ele saiba nos defender. É para que diante do Pai Ele compreenda o que você sente. O medo, a aflição que você está passando. A angústia. Ele sabe o que é, porque Ele passou. Então faça como Jesus fez também. Jesus orou. Jesus foi buscar a presença do Pai nesses momentos. Busque também. Não deixa sua mente ficar cheia daquilo que não é de Deus. Busque a presença do Senhor em oração. Se renda a Ele.
Ontem eu tive um momento tão especial com Deus e eu desejo que todos vocês tenham. Já era tarde. Eu tive um dia de tanto amor, de serviço a Deus, por uma alma. Eu não me canso. Mesmo que eu canse, eu engano o inimigo. Deus me renova. E já era tarde, já era mais de 10 horas da noite. Eu peguei o ensino, os meus papéis e fui lá para frente da minha casa. Eu estava cansada de ficar aqui dentro. E eu sentei lá fora. E comecei a olhar para o céu e conversar com Deus. E estava ventando, as árvores balançavam. E a lua estava bonita ontem, para quem pôde ver. Ela estava fininha. Daqui eu via ela um pouco amarela. E ali eu conversei muito com Deus. E eu desejo que você aprenda a fazer isso. Chama Ele de Pai. Ele é o teu Pai. E Ele te trata, e Ele te dá o descanso, Ele te renova todas as manhãs. Que a verdade do amor seja a sua fortaleza. Que o amor do Senhor derrube todas as fortalezas resistentes da sua vida. Fortalezas do medo, da insegurança, fortalezas da ansiedade. Que toda fortaleza caia por terra em nome de Jesus da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque a sua presença é tudo que nós precisamos o tempo todo. E nós declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Amém? Vamos orar? Obrigada, Jesus. Feche os seus olhos. Obrigada, Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por tanto que o Senhor falou com cada um de nós nessa manhã. Agradecemos porque o seu amor foi derramado sem limites na palavra de hoje. O Senhor derramou como vira um jarro, assim o Senhor derramou o seu amor sobre a nossa vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Nós queremos ser um sacrifício vivo ao Senhor. Sim, nós queremos. Nós desejamos caminhar e te servir o tempo todo. A tua palavra nos ensina que essa é a igreja de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Fazemos parte desse corpo, aonde estivermos. Culto ao Senhor não é só os domingos, não é, é o tempo todo. É caminhando. É sentada em um lugar, Senhor. Culto ao Senhor, somos nós, sacrifício. Recebe, Senhor, a nossa vida em suas mãos como sacrifício vivo. Capacita-nos, Senhor, em conhecimento. Capacita-nos, Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, ao teu serviço. Em nome de Jesus. Que os nossos dons sejam revelados a nós, no nosso coração. Que queime no nosso coração aquilo que o Senhor nos deu como graça, como bênção de dons. Que o nosso coração, conectado com o coração de Cristo, nos revele aquilo que nós temos que fazer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que nunca, nunca nós nos esquecemos que não devemos combater o mal com o mal. Nunca, nunca, nunca. Nós devemos combater o mal com o bem, com o amor, com a verdade, meu Pai.
Debadaya xerecantarabás. A verdade, Senhor. A verdade, Senhor, sempre. O amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que toca de verdade o coração dos nossos irmãos. Devemos combater dessa forma. Que o nosso coração e o nosso espírito se alegre com os nossos irmãos em alegria. Quando eles estiverem alegres, Pai, por uma vitória, por uma conquista, por uma cura. Que o nosso coração verdadeiramente se alegre na presença deles, Pai, e se for preciso chorarmos junto com os nossos irmãos. Que tenhamos, Senhor, a empatia e a unidade, a compaixão pela dor do outro também. Esteja sempre junto de nós, Senhor, nos orientando, nos dando esse caminho. Pai, em nome de Jesus, que a nossa família sinta esse amor que nós estamos buscando no Senhor. Que a nossa família, Senhor, veja a sua imagem através de nós. Que a sua família, Pai, que a nossa família seja o Senhor. Que a nossa família sirva o Senhor. Que a nossa família, Pai, seja a família que Cristo quer construir. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. A nossa casa servirá ao Senhor. Sim, a nossa casa servirá ao Senhor. Nós declaramos isso. A nossa casa servirá ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Coloca sobre nós agora, Pai, uma nova armadura das cortes celestiais. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Que por onde caminharmos, Senhor, nós possamos estar protegidos pelo Teu poder. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, te guie, que você sinta de maneira poderosa o amor de Cristo a te levar em posicionamento, a derramar na vida de outros. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.